Mamãe já pediu, por favor, para. Ei, a gente já conversou sobre isso, lembra? Pela enésima vez. Dá pra fazer o que eu tô pedindo? Não, a gente não vai conversar sobre isso agora. Para. Chega. É porque eu mandei e pronto. Adolescentes. Pois é um tema que deixa muita mãe de cabelo em pé, muito pai de cabelo branco e muita família sem cabelo. Eu tenho filho adolescente e vou te contar, algumas mães me perguntam como é que eu faço para ter esse docinho de comportamento e de comprometimento dentro de casa. Será? Enfim, você acabou de ver uma prévia do que é um dia de trabalho em home office e o filho ali testando todos os limites, né? Colocando tudo em xeque, tudo que a gente conversa, tudo que a gente combina, tentando desfazer esses combinados e desfazer essas conversas. Como é que eu faço para lidar com meu filho adolescente? Primeiro, eu não penso nele como um adolescente. Nunca pensei, desde que ele nasceu. Eu penso nele como um indivíduo, uma pessoa que tem que estar pronta, preparada, segura para atuar no mundo. E nesse sentido, todas as ações, todos os pensamentos, todos os comportamentos dele, eu faço essa projeção. É legal isso no mundo? Se ele estiver lá na rua, no mundo, na vida real acontecendo, isso faz sentido? Isso vai ajudar? Isso vai trabalhar? Como é que isso vai repercutir na vida dele, na vida das outras pessoas e nessa atuação dentro do coletivo? Por exemplo, criança pequenininha. Eu tô com um de 3 anos aqui também, né? Aí vem e aprende a falar um palavrão. O que normalmente os pais fazem? Dão risada. Ai, que graça, aprendeu a falar um palavrão. Só que essa criança pequenininha, de 1, 2, 3 anos, ela vai crescer e vai falar esse palavrão exatamente naquele momento social em que esse palavrão não é bem-vindo e que você vai ficar ruborizado. E aí, como é que você vai explicar para o teu pequenininho que em casa você falou e eu dei risada e aqui você falou e eu te dei uma bronca? Como é que você vai desenvolvendo na criança essa percepção do pode ou não pode? Tendo um limite claro e uma unidade de conduta. Então, essa unidade de conduta sempre permeia a minha relação com os meus filhos, seja o adolescente ou seja o toddler. Enfim, dessa forma, eu consigo perceber na primeira ação de um comportamento se eu quero que ele continue existindo na minha vida e na vida do meu filho. E aí a gente já vai dando os parâmetros de por que sim ou por que não. Uma outra coisa que eu sempre trabalho com meu filho adolescente é como você se sentiria se acontecesse com você. Não existe dizer que vai desenvolver autorresponsabilidade em alguém se ele não tiver a possibilidade de experimentar os resultados das suas ações na própria pele. Só que é claro que se ele tiver um comportamento inadequado, eu não vou ser capaz de oferecer para ele o mesmo comportamento inadequado para ele sentir na pele. Então, na mesma hora, eu já chamo para reflexão. E se fosse com você? E via de regra, as crianças são muito receptivas a essa abordagem, porque elas são naturalmente empáticas, elas conseguem facilmente se colocar no lugar do outro. É por isso que o meu filho pequeno chora quando assiste o filme do peixinho, porque o peixinho está perdido do pai e da mãe. Porque ele consegue se colocar no lugar daquele personagem e ele sabe o que é se sentir longe do pai e da mãe. Aquilo para ele é dolorido. Então ele sabe que está sendo dolorido para aquele personagem na TV.
Se eles são capazes de criar essa empatia com um personagem virtual, é claro que eles são bem mais capazes de criar essa empatia com alguém na vida real, numa situação que eles estão acabando de vivenciar. Então, eu sempre trabalhei com os meus filhos essa questão de se colocar no lugar do outro, e se fosse com você. E agora, na adolescência, isso pega muito, porque vem muita brincadeira sem sentido, vem muita ideia, sabe, que os amigos dão, vamos fazer isso, vamos postar esse vídeo, vamos zoar o cara na rede social. E aí eu sempre volto com essa colocação. E se fosse com você? Isso ajuda muito. Isso ajuda, inclusive, a fazer ajudar em casa, viu, gente? Porque aí eu falo, e se fosse com você, você precisando de uma ajuda, precisando de um apoio, e você tá na sua casa, e são os seus filhos. Eu ia fazer os meus filhos me ajudarem. Então pronto, então começa a praticar ajudando aqui a mãe e o pai. Então tem essas abordagens de dar limites claros e ter uma unidade de conduta, e tem essa outra abordagem de sempre desenvolver um senso empático em todas as situações. Mas tem uma regra que, quando essas duas falharam, ela é imbatível. Porque eu sou a mãe, é a minha casa, são as minhas regras, e é assim que vai acontecer. E aí eu não sei se vocês repararam, no vídeo curtinho que eu coloquei lá no início, a gente estabeleceu aqui 3 regras de convivência na casa: respeitar, colaborar e agradecer. E é assim que funciona aqui dentro. Eu preciso me respeitar e respeitar o outro. Eu preciso colaborar com tudo que acontece aqui, porque, enfim, vivemos numa comunidade. Isso aqui é um microcosmo do social. Então, precisamos colaborar uns com os outros. E precisamos agradecer. Precisamos agradecer não só no nível mais amplo, de agradecer pela vida e por todos os privilégios, mas precisamos agradecer porque todos que estamos aqui dentro de casa não estamos fazendo nem obrigação e nem favor para o outro. Tudo que nós fazemos para oferecer um conforto, uma comodidade, um bem-estar. Então, a gente trabalha sempre olhando para essas 3 diretrizes que permeiam o nosso dia a dia: respeitar, colaborar e agradecer. É assim que eu faço com o meu filho adolescente. Espero ter te ajudado aí a pensar um pouco mais sobre como se relacionar com os teus adolescentes. E eu coloquei também no descritivo desse vídeo algumas informações importantes e complementares que eu acho que vale a pena você dar lá uma olhadinha. Tá bom? Agradeço porque você está aqui, espero você no próximo Como Eu Faço. Até mais!